E Pedrinho, tem uma coisa pior que isso, que é o viés de confirmação. Isso afeta, tá? Isso afeta. Você não gosta de um jogador, aí você encontra um monte de canais, e aí tem 2 tipos de canais. O canal do cara lá, que não gosta e tem carisma pra não gostar de um jogador. Pega um exemplo, o Léo Pelé, cara. A galera odiava o Léo Pelé. E foi um dos zagueiros mais estáveis do São Paulo. Mais evoluiu. Mas evoluiu, que foi foi piada. Foi ridículo. Lembrando que e tá jogando bem no Vasco. Mas a galera capitão, quer achar... né? É capitão lá. E a galera quer achar problema nele. Eu vou pegar um exemplo. O Rodrigo Caio. Cara. Massacra. Não, mas o próprio Léo. O Léo, acho que um dos primeiros jogos dele no Vasco foi contra o River Plate. Um amistoso. Não valia nada, era um amistoso. E o Vasco perdeu de 3-0 aquele amistoso. E aí Não presta o Léo. Eu fui ver comentários de páginas relativamente influentes de São Paulo falando, como, e de maneira irônica, né? Como que o Vasco perdeu pro River Plate? Se tem o Léo na zaga, que era tão fantástico, que não sei quem gostava dele. Aí eu falei, bom, tudo bem, vamos ver pelo menos um pedaço do jogo. Eu fui ver um pedaço do jogo e depois eu fui procurar avaliações de vascaínos. Ele é Era assim. unânime. Eu sou assim também. Era unânime que o Léo tinha sido o melhor jogador do Vasco naquele jogo, como reforço. Foi o único que agradou como reforço. No terceiro gol ele nem estava mais em campo. E que nos 2 gols, eu não lembro quem foi que falou, mas falou assim, tava lá perdido no meio da área, fui ver os gols, não tinha absolutamente nada a ver com ele. Só que você olhou, você já não gosta do Léo, o time tomou de 3-0 claramente. Então, o jogo mais legal, um dos jogos mais legais, são sempre tipo, hoje, Fluminense e Vasco. Se o Vasco ganhar, o Diniz é uma porcaria. Se o Fluminense ganhar, mas o Léo não presta. Não presta. É muito fácil. Então, você vai ter sempre alguém pra odiar. O Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, cara, ele foi pro Flamengo. Mas no Flamengo qualquer um joga. Mas não era problema, não era o cara. Curiosamente, ele tava no São Paulo, foi campeão com a seleção lá olímpica, que o Brasil não ganhava. Aí ganhou com o cara. Se o cara fosse essa desgraceira toda. Aí ele vai pro Flamengo. Falei, cara, o Flamengo contratou o cara, não foi de palhaçada, não. Contratou pra jogar, né? Não foi assim, deixa eu provar pro São Paulino. Jogou até os caras errarem com ele na cirurgia, porque não é departamento médico, aí assim, jogou nos principais, com que para não falar, não, ficou no banco, viu de cama. Não, ele foi ativo, e jogava bem. Quando contrataram o Davi Luiz, foi pra jogar com o Rodrigo Caio, não foi pra jogar no lugar. Sacou? Então, assim, e é um jogador que foi chutado daqui. E aí é sempre o fácil. Aí você vai lá, fulano. Acabou, cara. Mas fulano é o problema. Era o Igor Gomes. O Léo tem um motivo. O Barolo não gostava muito do Léo. O Barolo tem muito, né? Sim. O Barolo é muito gente boa, cara. Mas ele não gostava do Léo. E aí, quando o Léo foi contratado pelo Vasco, o Casimiro. Cara, o Casimiro. Pô, todo mundo assiste Casimiro, cara. Eu fico vendo lá os X-Racing do cara lá. Cara, o Shark lá, eu nem sabia que existia. Eu fui saber pelos cortes dele, porque essa nova linguagem de internet é complicado. Nasceu com Flow, veio com Casimiro, essa galera aí de... Eu tô tentando me adaptar a essa parada, é muito louco. Você faz um conteúdo muito grande e fica cortando em pedaços, porque é assim que a galera consome. Mas quando o Léo foi contratado, o Casimiro fez um vídeo e falou, pô, mas o Léo, eu só consigo lembrar do Barolo detonando o cara, falando mal, né? Aí até tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu até fiz um editorial, que é assim, ele fala, pô, falaram que ele foi titular com 3 técnicos diferentes. Eu nem fui atrás disso pra ver se é verdade. Entenda, o Casimiro, pra ele ir atrás disso, era 2 segundos. Porque ele não tinha interesse. Porque o foco dele ali era fazer entretenimento. E o que é ótimo. O problema é que a pessoa que consome nem sempre consegue distinguir o que é entretenimento do que é, de fato, uma análise jornalística. E, às vezes, ela desmerece uma análise jornalística porque ela não entende a profundidade que tem. E quando começa a falar muita coisa, não, tá passando pano, quer explicar com muita complexidade, quando na verdade o jogador é vagabundo, ou quando na verdade teve uma briga, os caras criam uma briga no elenco, fala que é rachado. Como é que o time do São Paulo, da época do Diniz, podia ser vagabundo se os caras não estavam recebendo? Os caras não estavam recebendo e brigaram em 2 frentes de campeonatos, com um elenco que era muito reduzido, um elenco que não tinha sido o Diniz que tinha montado, tinha sido montado pelo técnico anterior, e depois a gente foi vendo isso. São Paulo continuava não pagando, e você vê mesmo o time do Rogério. O time do Rogério teve um problema, quis disputar 3 campeonatos, com um elenco que não tinha para ganhar 1. E o mais legal é que, assim, na época do Diniz, não tinha problema de departamento médico. Não tinha problema nem de Covid, impressionante. O São Paulo se resolveu nisso. Aí vem o Crespo no ano seguinte, e o São Paulo tem muito problema
de contusão muscular. Muscular, porque o cara quebrar o joelho, não tem o que fazer, é paciência. Quebrar assim numa pancada. O que aconteceu Arboleda. O que aconteceu com o Rogério e com o Crespo, cara, foi o mesmo número de contusões. Só que um foi... E aí, com o Diniz não tinha. Com o Crespo teve, o que era muito óbvio pela maneira que o São Paulo conduziu daquele ano. E a gente falou antes que ia acontecer. Aí veio o Rogério. Em 2022, o São Paulo teve pouquíssimos problemas musculares em 2022. Teve todo esse problema de fratura, de joelho entorse, teve tudo isso. Mas não teve problema de muscular. Aí esse ano, agora surgiu aí uma ou outra contusão que aumenta um absurdo. A gente faz live, 12 problemas musculares. Eu puxei ali em 2 minutos, eu falei, cara, tem 4 problemas musculares. De onde saiu 12? Você lembra que teve isso? Foi inclusive um seguidor nosso que a gente sabe que o cara não faz a maldade, porque a gente conhecia o cara que tava perguntando. Mas é isso. Só que assim, ano sim, ano não, o DM não é e não é um problema. E aí quando passa em branco, ninguém quer saber por que não passou em branco, ou não, agora os caras foram bem. Não, o DM é um problema, porque eu nem sei se é o ponto, assim, que tem lá, tá, não é a referência mais. Isso todo mundo sabe, ok. Agora, eu tenho capacidade de avaliar se o médico tá fazendo tratamento, que eu nem tô vendo o tratamento, eu não entendo. Primeiro que eu não entendo, podia estar lá vendo, mas eu não tô vendo. Mas a gente tem certeza absoluta que o cara vai... Tem coisa que você sabe que não dá. Por exemplo, Wellington esse ano. Cara, o próprio Rogério sabia isso em coletiva. Vai jogar 150 jogos seguidos, com 15 dias de pré-temporada, ele vai estourar, cara. Ele vai estourar. Estourou. Nós tivemos 9 jogos. Isso é um erro. 9 jogos em 30 dias, cara. Começando temporada. O Carlinhos Neves, quando a gente entrevistou, ele falou isso. Começo de temporada, você tem que rodar bastante para justamente preparar a galera pro calendário maluco que a gente tem. Mas se roda, isso é uma coisa que me incomoda muito. Aí roda o time, aí o cara fala, nossa, São Paulo não tem padrão de jogo. Exato. Fala, 90% das pessoas que falam em padrão de jogo não sabem o que significa. Exato. Padrão de jogo. Explica pra mim o que é um padrão de jogo. Exato. Eu tava até conversando isso com meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 19 anos. Eu tava conversando com ele. E aí eu falei pra ele assim... Perguntei pra ele, o que você acha que é padrão de jogo? Aí ele tava falando, jogar ali sempre, independente das peças, jogar ali do mesmo jeito e tal. Aí as substituições, assim, o que você acha que isso interfere? Ele, pra manter o padrão, precisa substituir fazendo sentido no que o time tava jogando, ou em alguma adversidade, mudar. Aí eu falei pra ele, e você acha que o Rogério faz isso? Aí ele falou, eu acho. Aí eu peguei e falei assim, não, então, vê esse cara aqui falando. Aí o cara tava falando sobre isso. Aí era assim, são sempre as mesmas substituições. O time não tem padrão. Aí eu, Salve, Tricolor. Essa foi uma parte da nossa resenha do MorumbaCast. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, acesse o link da descrição ou acesse o nosso canal que lá vai ter o episódio completo. Vamos, São Paulo!